Gostaríamos de convidar os irmãos a abrir de volta para o texto que nós lemos essa noite, 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos apenas repetir alguns dos versículos que nós já lemos, mas o tema da mensagem fala sobre sofrimento. Quantos irmãos poderiam admitir que já sofreram ou estão sofrendo em alguma área? Muito bem. Quantos são filhos de Deus, já nasceram de novo, são crentes aqui neste mundo? A Bíblia diz que nós vamos sofrer, amém? Quantos são casados? Não que isso signifique que você vai sofrer, mas temos um cônjuge para nos apoiar durante o sofrimento, amém? Já pensou que ia falar outra coisa, né? Muito bem. A Bíblia fala muito sobre o sofrimento. A pergunta nessa noite que eu gostaria que cada um refletisse: o seu sofrimento é causado por causa de algum bem que você tem feito ou por causa de algum mal que você tem feito? Todos vamos sofrer, mas a pergunta é: por que nós estamos sofrendo? Vamos ler de novo 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler apenas começando no versículo 14. Dos versículos 14 a 17. 1 Pedro 3, começando no versículo 14, nós já lemos isso um pouquinho mais cedo, mas eu gostaria de ler novamente. A Bíblia diz: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Irmãos, não sei quanto a você, mas se eu vou sofrer de toda forma, eu prefiro que o sofrimento meu seja causado pelo bem em que eu estiver fazendo do que por algum mal que eu tenha cometido na minha vida. Então, sofres fazendo bem ou mal? Oremos. Senhor Deus, nós entregamos essa pregação nas Tuas mãos. Pai, eu sou aqui como um servo do Senhor. Então, peço que o Senhor me use, apesar das minhas falhas, que o Senhor possa me usar como um vaso, ó Pai, essa noite, e que o Senhor possa falar através de mim, através da Tua palavra, através do Espírito Santo, a cada coração que aqui se encontra. Pai, nós sabemos que no mundo nós teremos aflições. Pai, eu sei que cada pessoa aqui ou já tem passado por algumas dificuldades, ou até neste mesmo momento está sofrendo por alguma coisa. Então eu peço que o Espírito Santo venha confortar aonde precisa de conforto, nos dar forças, ó Pai, se precisar de arrependimento, onde for necessário. Pai, então nos use essa noite, fale conosco, e nós daremos todo louvor ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Sofrimento é algo que ninguém gosta, realmente ninguém. Você vai perguntar: você gosta de sofrer? Não, eu não gosto de sofrer, mas é, como diz, um mal necessário. Então, o primeiro ponto da mensagem é que todos hão de sofrer, todos sofrerão. Não há nenhuma pessoa nesta terra que há de escapar o sofrimento. A Bíblia até nos diz isso, que nós todos iremos passar por certas dificuldades, por certos sofrimentos. Tudo isso vem desde Adão e Eva. Lembre que quando eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, e Deus os encontrou ali no jardim, e Deus viu que Adão e Eva haviam tomado aquele fruto. Então Deus teve que colocar ali, como a sua palavra disse, que o mal deles, o pecado deles teria que ser pune. E desde aquele dia, então, nós estamos sofrendo por causa do pecado, por causa da carne em que nós vivemos. A Bíblia diz em Jó, capítulo 5, versículo 7: mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Você já tentou, talvez numa fogueira ou num fogo, em que tinha um vento ali, conter todas aquelas faísquinhas
É impossível, a faísca ela é tão leve, ela some, ela voa, ela vai para tudo quanto é lado. E da mesma forma, nós vamos sofrer, nós vamos passar por tribulações. Não adianta você pensar que a sua vida daqui para frente vai ser um mar de rosas, e que tudo vai correr bem, e que não vai ter mais nenhum problema, pois todos vamos sofrer. Jesus nos prometeu isso, nos disse em João capítulo 16, versículo 33, se você não conhece esse versículo de cor, anote na sua Bíblia. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, nós podemos ser a pessoa mais fiel a Deus, você pode ser o crente mais digno das bênçãos de Deus, e ainda assim Jesus promete que no mundo tereis aflições. Não importa o bem que você tem feito, como você tem servido a Deus, você vai ter aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Deus venceu o mundo e nós também podemos ter essa vitória através de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 14, no versículo 22 deste capítulo. Eu anotei metade do versículo, é 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas, o quê? Tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então nós não vamos chegar no céu, nós não vamos chegar na glória sem passarmos por muitas tribulações. É inevitável, irmãos, não tem como escapar disso. Todos hão de sofrer, nós todos estamos sofrendo ou passamos por uma tribulação recentemente ou estamos prestes a passar por algum sofrimento, mas todo ser humano está destinado a sofrer, e isso não influencia se você for salvo ou não, pois todos nascemos no pecado, através disso nós vamos sofrer também. Então, todos vamos sofrer. Isso é bom no sentido de que você não é a única pessoa que está sofrendo. Naquele momento que você está se sentindo tão baixo, com a cabeça baixada assim, por que eu estou passando por isso? É só eu? Não, não é somente tu. Todos estamos passando por algo parecido. Embora o diabo queira que você se sinta tão triste, tão desanimado, e que você pense que é a única pessoa no mundo que está passando por aquilo, mas não é. Todos vamos sofrer. Irmãos, em segundo lugar, nós podemos deparar com o fato de que Cristo já sofreu por nós. O nosso próprio Criador, o nosso Salvador, alguém que não merecia sofrimento algum, alguém que nunca pecou e por isso não merecia o sofrimento da nossa carne, mas Cristo quis sofrer por nós. Há muitos versículos que falam do sofrimento de Cristo, nós não vamos ler todos e nem ter tempo de falar tudo sobre isso, mas pense na crucificação de Cristo, naquele ponto em que Ele estava prestes a entregar a sua vida por nós. Cristo sofreu por nós. 1 Pedro capítulo 3, a primeira parte do versículo 18, diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, ou seja, Cristo por nós, para levar-nos a Deus. Então Cristo morreu e Ele sofreu por causa de nossos pecados, não pecados que Ele tinha cometido, pois Ele nunca cometeu pecado, mas o justo padeceu por nós, padeceu por você e por mim. Então Cristo, sim, Ele sofreu em nosso lugar. Veja o que diz Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha, eu sei que Jesus sofreu tanto naquela cruz, nos momentos que o levou àquela cruz, mas eu posso imaginar que o maior sofrimento que Jesus Cristo sofreu, padeceu naquela cruz, foi no momento em que Deus teve que virar as suas costas para o seu Filho amado.
E naquele momento, pela primeira vez em toda a eternidade, Deus Pai e Deus Filho estavam separados um do outro. E Jesus disse: por que me desamparastes? Naquele momento, eu imagino que foi a maior dor para Jesus Cristo. Sim, ele sofreu tamanha perseguição, tamanho sofrimento físico, mas imagine o sofrimento emocional em que Jesus Cristo estava passando naquele momento em que o Pai teve que o deixar por causa do pecado que estava sobre Jesus Cristo. Mas além desse sofrimento, ele foi moído literalmente por nós. Veja o que diz no capítulo 52 de Isaías, versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Eu não consigo nem imaginar como foi que Jesus Cristo estava ali pendurado naquela cruz, e as pessoas olhavam, e ele nem parecia mais ser um ser humano. O corpo tão moído, tão batido, tão arrebentado por nós. Você olhava e não parecia que fosse homem. Mas Jesus Cristo fez tudo aquilo por amor a nós. Amém? No momento em que você começa a sentir pena de si mesmo, dó do seu sofrimento, e começa a resmungar ou reclamar, pensa no que Cristo fez por você. Olha, a maior parte do nosso sofrimento é por nós merecemos aquilo. Cristo não mereceu aquilo que ele sofreu. Ele fez por causa de nós e por amor a nós. Então Cristo sofreu por nós. Veja em terceiro lugar, por causa do amor de Cristo, que ele nos amou primeiro, nós também devemos sofrer por Cristo, pela causa do nosso Salvador Jesus Cristo. Veja o que diz em Filipenses capítulo 1, no versículo 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também o quê? Padecer por ele. Ninguém gosta de falar sobre padecimento, sobre o sofrimento e muito menos sobre a morte, mas o privilégio que nós temos como um filho de Deus em relação a Cristo, o que ele fez por nós, é crer nele e também padecer por ele. Olha, quando você aceita Cristo como Salvador, você não apenas aceitou um bilhete para o céu, você não apenas aceitou o Salvador que te dá a vida eterna, você aceitou muito mais do que isso. Com isso vem muitas bênçãos, mas também vem muitas responsabilidades. E uma das coisas que nós temos que compartilhar é o sofrimento. Nós temos que carregar o quê? A nossa cruz. Quem pensa de cruz como algo gostoso, uma coisa leve e agradável? Não, a cruz é um símbolo da crucificação, é um símbolo de um fardo, de um peso, de sofrimento. E Jesus disse que se quiseres me seguir, então levante a sua cruz. Leve a sua cruz. Nós devemos sofrer por Jesus Cristo. Olha, não é gostoso de pensar no sofrimento, mas naquele momento que nós estamos padecendo, vamos lembrar do que Cristo fez por nós. E com certeza, o pouquinho que nós estamos sofrendo não vai comparar com o sofrimento de Cristo. Você pode pensar que é um sofrimento demasiadamente grande para você, mas Jesus Cristo, eu te garanto, sofreu muito mais do que nós estamos sofrendo. Então vamos sofrer pela causa de Cristo. Olha, não estou dizendo que nós temos que sofrer de formas erradas, mas há um certo sofrimento que nós vamos ter que padecer por causa de Cristo, pelo nome de Cristo. Isso me traz então ao próximo ponto, que diz que alguns sofrem pelo pecado, alguns sofrem por causa do pecado em sua vida. E isso é o tipo de sofrimento que ninguém quer, mas que nós merecemos. Veja o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. É difícil explicar isso para o seu filho. Na hora em que você está ali com a vara, e você está disciplinando o seu filho da forma bíblica, com paciência e com amor,
mas constantemente, consistentemente. E aí, depois daquela disciplina, você põe o filho no colo e diz que eu te amo. E a Bíblia ensina que eu tenho que fazer isso. É difícil uma criança entender que o pai me ama e por isso está batendo em mim. Mas Deus faz o mesmo conosco. E Ele corrige ao que ama. Eu achei graça, domingo passado eu escutei uma senhora dizer que quando o filho dela, que hoje já é homem casado, quando ele era pequeno, ele olhava para a mamãe e dizia: mãe, eu acho que a vara de Deus deve ser o tamanho daquele bambu. Como se fosse um bambu chegando lá do céu para nos disciplinar. Mas Deus, Ele nos disciplina, não com uma vara física, mas Ele tem os seus modos para nos disciplinar. E Ele açoita, figurativamente falando, né, qualquer que Ele recebe por filho. Quantos são filhos de Deus? Amém? E olha, nós não nascemos como filho de Deus. Nós nascemos como filho do diabo. É ruim falar isso, mas é a verdade bíblica. Nós nascemos na família de Deus quando aceitamos a Cristo. E naquele momento, então, Ele tem um amor especial, um amor diferenciado por você. Pois agora você é filho de Deus, não apenas uma criatura sua. E como filho, é outra história. Você pode até ter uma paixão, um amor por crianças, e você trata bem das outras crianças, mas quando vem o seu filho, né, Pedro? É outra história. O seu bebezinho, você tem um amor especial por ele. E Deus tem um amor especial por cada um de nós. E isso significa que quando nós erramos, Ele vai mostrar o seu amor através da sua correção. Então, por causa do pecado em nossas vidas, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer a disciplina do nosso Pai Celestial. Veja o que diz Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. E no versículo 8, porque o que semeia na sua carne, no pecado, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não temos como escapar desta lei. Tudo que você semear, você vai ceifar. Tudo que você plantar, você vai colher um dia. Então, quando nós estamos plantando o pecado, nós vamos colher a disciplina do nosso Pai Celestial. Não tem como escapar. Você pode até pensar por um momento ou outro que você conseguiu cometer aquele pecado e ficou escondido e ninguém viu. Mas a Bíblia diz que o nosso pecado vai ser descoberto. E Deus vai então nos disciplinar por causa dos nossos pecados. Nós vamos sofrer, de uma certa forma, por causa do pecado que nós cometemos. Veja Tiago, capítulo 1. Também fala sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não tem como escaparmos disso. O nosso pecado traz consigo consequências, e às vezes são consequências que vão manchar as nossas vidas pelo resto da nossa vida. Você pode pegar uma tábua, uma madeira, e você pode colocar um monte de pregos. Se cada prego representasse um pecado na sua vida, você pode ter certeza de que quando você confessa o pecado, Deus perdoa. Você pode tirar daquele prego como se Deus estivesse perdoando o seu pecado. Mas há alguns pregos que são tão grandes e que entram com uma profundeza tão grande que tirando vai deixar um furo, um buraco que nunca mais será tampado. Então nós ficamos com cicatrizes em nossas vidas por causa do pecado. Pense nas moças que não seguem os princípios bíblicos e deixam a carne agir e ficam com rapazes e acabam concebendo antes do casamento e acabam sofrendo muitas vezes por causa disso
e são cicatrizes que deixam para toda a vida. Pessoas que vêm de uma vida de vícios, de drogas, o alcoolismo ou fumo, são vícios, e mesmo confessando e largando aquilo, deixam coisas no nosso corpo que nunca mais poderão ser revertidas. Então, o pecado deixa marca em nossa vida, e nós vamos sofrer por causa do pecado. Não vamos ler 2 Samuel capítulo 12, mas ali fala sobre Davi. E ele também sofreu muitas consequências por causa de seu pecado. E lembra que ele naquele dia em que ele devia estar à frente do seu exército, na batalha, ele ficou em casa, ficou no seu palácio, e ele viu uma vizinha, uma pessoa linda tomando banho, e ele ficou então querendo conhecer ela, e vocês conhecem a história. Ele cometeu adultério, e através disso ela concebeu, teve um filho. Mas você lê a história, você vê que aquele filho não teve a oportunidade de crescer neste mundo. Deus tirou aquele filho, levou a vida daquela criancinha. E naqueles momentos, Davi estava sofrendo, e ele estava passando por tribulações por causa do seu pecado. Então nós vamos sofrer quando nós cometemos pecado. Mas há uma solução para não sofrer por causa do mal. Não faça o mal. Parece tão fácil, mas não é tão simples. Mas quando nós tentamos evitar o mal, nós estamos nos salvando de muitos problemas, e muitos sofrimentos, e muitos problemas piores ainda. Então, alguns sofrem por causa do pecado. E eu não quero ser esse tipo de pessoa. Você pode estar sofrendo financeiramente por causa da forma em que você não soube manejar as suas finanças, ou em que você não seguiu os princípios bíblicos, e você tomou empréstimos e endividou-se e comprou além do que você podia, e isso, aquilo. E hoje você está sofrendo por causa de um mal que você fez na sua vida, por causa da falta de sabedoria. Enfim, há muitas áreas em nossas vidas em que nós sofremos por causa de decisões erradas que nós tomamos. E nós sofremos por causa disso. Então serve como um alerta. Cuidado no que você está fazendo. Cuidado com as decisões que você vai tomar. Cuidado com jovens, né? A pessoa que você vai namorar um dia e casar. Cuidado, é uma decisão muito importante. Cuidado com o que você faz em todas as áreas da sua vida, pois aquilo pode trazer consigo sofrimento por causa da nossa falta de sabedoria ou pecado. E em quinto lugar, alguns sofrem por estar fazendo o bem. Você pode estar sofrendo aqui, você pensa, peraí, mas estou em pecado, eu estou cometendo o que eu fiz? E nem sempre o sofrimento é por causa de um pecado na sua vida. Às vezes o sofrimento vem por causa da vontade de Deus, ou por causa do bem de servir a Cristo, de seguir a Cristo. Há muitas referências bíblicas que falam sobre isso. Mas veja 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. 1 Pedro 4, 19, você deve marcar este versículo na sua Bíblia, porque ela diz, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus. Espera aí, pastor. A Bíblia fala aqui, às vezes nós estamos padecendo segundo a vontade de Deus. Isso significa que Deus, na sua infinita sabedoria e no seu plano perfeito para as nossas vidas, Deus permite, e é da vontade de Deus que nós passamos por certas tribulações e que nós passamos por certos sofrimentos em nossas vidas. Isso vem da vontade do nosso Pai Celestial. Mas não é que Ele gosta de nos ver sofrer, mas Ele sabe que é para o nosso próprio bem. Você já viu o seu filho, às vezes, começar a andar de bicicleta, e às vezes a gente, ainda quem é pai coruja, né, fica ali querendo segurar o tempo todo, mas uma hora ou outra ele vai ter que andar sozinho. Então você solta a bicicleta e assim fica, assim, enquanto o filho desce a rua e logo leva o primeiro tombo. E tem algumas mães que dizem, nunca mais vai andar de bicicleta. Mas não é para o bem do filho. Levanta de novo, monta na bicicleta, vamos tentar de novo. E você permite que ele caia, e às vezes até rala o joelho um pouquinho, ele se machuca um pouco, mas é para o bem dele.
que a partir do momento que ele pegar, ele vai andar e isso vai ajudar para o resto da vida. Enfim, tem tantas coisas em nossas vidas que nós não entendemos, mas Deus sabe a razão daquilo. Ele permite que o sofrimento seja para o nosso próprio bem. Então Deus, vamos terminar a leitura do versículo. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, sim, às vezes nós sofremos por causa da vontade de Deus. Veja 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. 1 Pedro 2, 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Que glória você teria em dizer, eu estou sofrendo por causa do meu pecado? Ninguém gosta de falar isso, né? Eu estou endividado, eu estou sofrendo por causa das minhas más decisões. Ninguém gosta de admitir isso, mas acontece muito. Mas continuando no versículo diz, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isto é o quê? Agradável. Mas espera aí. Então, se nós estamos sofrendo e somos afligidos por causa do bem que nós fizemos, isso é agradável a Deus? Sim. Deus vê aquilo como um sinal que nós estamos servindo a Ele, que nós estamos fazendo o bem. E imagine que ele lembra de Cristo na cruz. Ele vê aquele sofrimento, aquele bem que foi feito por toda a humanidade. Ele então olha para cada um de nossas vidas. E quando nós estamos sofrendo por causa do bem, Deus te agrada com isso. Há uma grande diferença em sofrer por causa de um pecado nosso. Deus não gosta disso. E sofrer por causa do bem que nós estamos fazendo. Deus se agrada com isso. E isso então pode trazer glórias ao nosso Deus e ao nosso Pai. Então este é o tipo de sofrimento, de aflição que eu quero ter na minha vida. O tipo que agrada a Deus. O tipo que vai trazer crescimento espiritual na minha vida. O tipo que vai ser uma bênção no meu futuro. Sofrimento e aflição por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz em Malaquias 3:3, só um pedacinho do versículo, e os refinará como ouro e como prata. Além de Deus, na sua infinita sabedoria, querer pela sua vontade que nós venhamos a ter sofrimento, e Deus se agradar por causa do nosso sofrimento, Deus vai usar o sofrimento para nos lapidar. Olha, você pode, quantos gostam de diamantes? Pode confessar aí, todas as mulheres, pelo menos, né? A minha esposa ama diamantes, claro, acho que toda mulher gosta de diamante, os homens, né? Bom, o diamante, a gente vê ele todo bonito e lapidado, mas o diamante no cru, quando você acha ele assim, encontra um pedaço de pedra que vai ser um diamante, não é tão bonito assim. Tem aquele processo de transformação. Mas o que eu acho até mais impressionante do que isso é o ouro. Como o ouro é transformado no ouro puro. Você pode estar lá naquele riozinho e você encontra então um pedacinho de ouro e você olha, que coisa mais feia. Não tem muito valor isso. Mas espera aí, você põe aquele ouro num fogo muito, muito quente. O que acontece? Aquele ouro se derrete. E através daquele calor intenso, o ouro derretido então, pela natureza do calor e a temperatura, as impurezas vão subir e elas flutuam por serem mais leves. Elas vão subir para cima e a pessoa então que está ali pode tirar toda aquela sujeira de cima e permanece o ouro refinado, o ouro puro. Então, quando Deus diz que Ele vai nos refinar como ouro, é isso que Ele está fazendo. Ele conhece as impurezas das nossas vidas, o pecado que há em nós, as imperfeições, a imaturidade, tudo aquilo em nossas vidas. Ele quer nos trazer para um patamar mais alto, uma vida mais pura, mais refinada. E o único jeito de conseguir isso é através do fogo, do calor intenso,
do sofrimento da nossa vida. O calor representa isso, a dor na nossa vida. Então, quando Deus permite algo na sua vida, um sofrimento, você está padecendo por causa de Cristo, você sabe que não é resultado de um pecado, não é por causa de um mal que você cometeu, mas é pela vontade de Deus. Ele está te refinando, Ele está te purificando. E aquele hino, como aquele hino diz, qual ouro então sereis? Que hino mais bonito, que verdade mais bonita, que nós podemos sair daquele sofrimento mais bonito, mais puros e mais refinados. Olha, eu quero ser mais puro, eu não gosto de passar pela lapidação, pelo fogo, mas é necessário para atingir aquele ponto. Então Deus permite pela sua vontade, Deus se agrada com o sofrimento, e Deus nos purifica através do sofrimento. Lembra de Jó? Um homem santo de Deus. Deus nunca mais usou um exemplo como Jó para falar com o diabo daquele jeito. Olha, diabo, parece que ele estava se gabando. Olha só o meu servo. Mas Deus estava tão impressionado com Jó, com aquele homem, que Deus só teve, olha, diabo, você já viu, Satanás, aquele servo meu? Este sim é um grande exemplo. E Deus permitiu que o diabo fizesse o que quisesse na vida dele, só não podia tomar a vida. E ele tomou seus bens, tomou a sua família, tomou a sua saúde, tomou tudo o que tinha para tomar. E ainda assim, Jó ficou firme. Jó não negou o nome de Deus. E no final das contas, ele recebeu o dobro daquilo que tinha. Ele saiu mais purificado, e foi por causa do sofrimento dele. Olha, ninguém quer sofrer como Jó. Todo mundo quer apenas receber as bênçãos em dobro que ele recebeu. Mas não tem como sem passar pelo fogo. Veja o que diz Atos capítulo 5, versículo 40 e 41. E tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Olha, esses discípulos foram açoitados por pregarem o nome de Jesus. E aí os deixaram ir. E o próximo versículo diz, versículo 41. Passa para frente, por favor, próximo. Isso. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha só, que atitude maravilhosa. Os discípulos pregando o nome de Cristo, pregando o Evangelho, obedecendo ao ide que Cristo lhes havia mandado. Eles foram açoitados, sofreram e ainda assim saíram regozijando. Que bênção, nós sofremos. Tudo foi por causa de Cristo. Eles se sentiram privilegiados de poder representar o nome de Jesus. O privilégio de sofrer pela causa de Cristo. Olha, isso é uma atitude difícil de conseguir hoje. Mas vamos procurar isso. Obrigado, Deus, pela oportunidade de sofrer pelo Teu nome. Mateus capítulo 10, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Quem ama o nome de Jesus será odiado por muitos. Se preparem. Você ama a Deus? Quer realmente ficar firme? Então muitos não irão te amar, muito pelo contrário, irão ter ódio de você pela sua vida cristã. 1 João capítulo 3, versículo 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Incrível, alguns até ficam, mas por que fulano não gosta de mim? Por que tal me maltrata? Olha, se você está firme, está servindo a Deus, está fazendo certo, muitos vão odiar a sua causa, a sua vida, o seu testemunho. Então nós vamos sofrer pelo bem, se nós estamos realmente firmes em Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 25. Escolhendo antes, isso aqui está falando sobre Moisés, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha, aí é a diferença bem nítida. O prazer do pecado vai trazer sofrimento. Mas ele optou pelo sofrimento de ficar firme com Deus. De todo jeito ele ia sofrer. Se ele ficasse naquele prazer e aceitasse
tudo aquilo que o mundo lhe oferecia, por um momento seria uma maravilha, mas logo, logo viria as consequências. Então ele optou em sofrer pela causa de Cristo. Olha, você vai sofrer, eu vou sofrer, mas vamos optar pelo sofrimento, pelo bem, o sofrimento que vamos passar pelo nome de Cristo, o sofrimento que vem ao fazermos o que é certo a fazer, o sofrimento que vem por seguirmos os princípios bíblicos. E vamos deixar para trás o pecado, vamos deixar de lado a falta de sabedoria, as decisões erradas que nós poderíamos estar tomando, e vamos fazer o que é certo, para que nós possamos dizer, olha, eu estou sofrendo, mas é pela vontade de Deus. Não é consequência da vara que vem lá do céu, mas é consequência da lapidação do meu Pai Celestial. E para resumir, Mateus capítulo 5, que diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. O que significa bem-aventurado? Felizes, felizes. Então, todos vamos sofrer, vamos. Cristo sofreu por nós, lembre-se disso. Devemos então sofrer por causa de Cristo. E alguns vão sofrer pelo pecado em suas vidas, mas eu prefiro sofrer pelo bem, por causa de Cristo. Então, nessa noite, nós vamos sair daqui. Alguns já estão passando por algum sofrimento maior do que outros neste momento. Mas vamos lembrar que aquelas pedras que para outro do mundo, ou para uma pessoa que não é cristão, serviria como uma pedra de tropeço, para o que está em Cristo, Deus usa aquela pedra como um passo para subir e ficar mais alto. E aí vem outra pedra mais alta e você vai subindo as pedras ao invés de tropeçando nelas. Então vamos subir as pedras, os desafios que vêm à nossa frente. Vamos passar pelo sofrimento e nós seremos então como ouro, se nós estamos sofrendo por causa de Cristo.